E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar mais um bate-papo. Hoje, um amigo super especial. Vou esperar o pessoal entrando para a gente já ir começando. Mas hoje a gente tem um amigo super especial, uma pessoa muito querida. Eu acho que o bate-papo vai ser demais hoje. Lembrando, esse aqui é o playlist. Chama Lit 2020. Só entrar no Spotify. Grande Conrado. Fala, doutor, como está? E aí, Conrado Schlohauer. É isso, É isso né? aí. É assim que fala, né? Sabe que tem um Boa. curso para falar meu nome, né? Você fala Mas xilofone, xiloflower, xilohauer. tá certo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Você me ouve bem? Ouço. Tudo bem, tudo ótimo. Conexão boa. Perfeito. Muito bom. Que legal. Cara, obrigado pelo tempo, pela energia aí pra gente pra gente fazer esse bate-papo. Eu até coloquei no meu stories, né, que eu acho que tem muita gente de educação que não tem a coragem e a ousadia de fazer, né? Tem muitos pensadores de educação, tem muitos críticos de educação, tem muitos poetas de educação, né? E por outro lado, tem muitos empresários da educação, né? E são todos muito bem-vindos, né? Mas eu acho que o bacana desse bate-papo, né, é que você é um educador, né? Você tem muitas reflexões sobre educação, mas ao mesmo tempo você é um empreendedor de educação, um eterno empreendedor, né? Um empreendedor em série de educação, um empresário, e mistura, né? Um professor, né? Um autor, ou seja, você mistura uma série de características que eu gosto bastante, né? Eu não gosto muito daqueles teóricos que escrevem sobre bolsa e nunca colocou um centavo na bolsa, né? É muito estranho isso, né? E hoje é muito legal, né? Porque hoje todo mundo está apaixonado por educação, né? Acho que depois de coach, a segunda profissão é ser apaixonado por educação. Então todo mundo virou apaixonado por educação. A gente tem aí quase 1.000 edtechs no Brasil, né? Que é uma loucura, né? E depois a gente pode falar até bater um papo sobre a sua visão sobre isso. Mas, cara, primeiro eu queria apresentar você aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Tem muitas pessoas que, claro, conhecem você, que estão vindo pelo teu Instagram, mas eu queria apresentar você para os meus amigos, para os meus colegas aqui de Insta, para a galera que vai acompanhar esse bate-papo depois no IGTV. Cara, você fundou o SSJ, depois o SSJ virou Lab SSJ, Isso. depois Teia, né? E agora Nove. Teve a Ferolab no meio ainda. Ah, é verdade, é Depois verdade. do Lab, teve a Ferolab ainda. Depois do Lab virou a Ferolab, é verdade. Cara, comenta um pouco, vamos começar falando um pouco da jornada, né, desses anos todos, da carreira de educação. Cara, sabe que no começo eu não sabia que eu fazia educação. Na verdade, começou antes. Eu dei muita aula particular de matemática, física e química. Que legal. Muita, muito. Eu ganhava dinheiro, graças a Deus. Moleque, 16, 15. E aí, mas para mim era uma grana. Aí na GV, quando eu fui fazer os cursos que era SSJ, eu estava fazendo eventos. Eu não achava que eu trabalhava com educação. E daí foi eu trabalhei na Procter Gamble. Quando eu saí da Procter, eu fiz estágio só. Que eu Tá, falei, putz, acho que este pode ser um mercado. Acho que que este legal. pode ser uma carreira. E ainda assim, eu vou te falar que até os 28, 29 anos, eu era um gestor. A gente teve 150 mil alunos naquele laboratório de finanças, laboratório de marketing, laboratório de RH, Brasil todo, mas eu me vi ainda como do lado de fora. Foi com 28, 29 anos que eu comecei a dar aula e comecei a estudar e fiz meu mestrado e eu comecei a me sentir um profissional da educação, um profissional da aprendizagem.
Então, basicamente, eu tive... O corte é fácil. 10 anos SSJ, curso aberto, Brasil todo, época Legal. pré-internet. Depois foram mais ou menos 12 anos de Lab SSJ. Era uma consultoria. Tá? Essa consultoria se juntou com a Fero, fez a Ferolab, a gente continuou com a consultoria. Logo que eu saí, eu deixei a empresa em 2018, eu vendi minha participação. Eu fundei, junto com o Santilli, a TEIA, que é um ecossistema de inovação e aprendizagem, mas muito rapidamente eu vi que não queria voltar a ter uma gestão do... Eu brinco que eu sou um executivo triste e ruim. Eu sou bom como empreendedor pequeno, como pesquisador, como... E eu não queria estar longe dos projetos. Eu gosto de estar perto. E quando você está com uma empresa grande, no fundo você começa a botar camadas, é impossível você estar... E daí eu fundei a Nove, que tem duas características. Uma ele é um estúdio, é uma coisa pequena, talvez 10, 12 projetos grandes por ano. E a segunda característica é que a gente foca muito em cultura de aprendizagem. Legal. Pensar como é que a empresa, o que a empresa pode fazer para gerar aprendizado, além de treinamento. Treinamento é um caminho, mas o que mais tem para fazer, né? E minha paixão, há uns 2 anos, foi isso. Eu brinco, se fosse em inglês, eu falo, we don't do training. A gente faz o resto. E Legal. organiza, né, o processo de aprendizado formal. Mas é isso que eu tenho feito, me divertido. É, eu tenho visto do lado, tanto na Sampo quanto no LIT, as empresas com muita dificuldade de encarar uma cultura de aprendizagem. Eu não sei se não caiu a ficha, eu não sei se elas não sabem fazer, eu não sei se é porque elas separam muito, às vezes, o time de pessoas, o time de desenvolvimento organizacional, o time de treinamento, o time de educação. Tipo, vocês só são responsáveis por isso. O que você está vendo, cara? Eu estou vendo primeiras empresas preocupadas. Eu acho assim, primeiro, a minha amostra é uma amostra ruim, porque as pessoas que normalmente me procuram são pessoas que sabem, que esperam algo mais diferente, assim, né? Então, é uma amostra boa, é excelente, na verdade, mas não é uma amostra fidedigna, né? Eu tenho visto de uma maneira geral, né, nessas empresas que estão interessadas, a primeira é entender, toda a live que eu conto essa história do Zé Renato, que é da CTG. O Zé Renato falou, Conrado, está todo mundo preocupado com treinamento? As pessoas já aprenderam. O mundo só não parou porque as pessoas já aprenderam. Então, Uhum. assim, por um lado as empresas estão muito preocupadas, elas entenderam que não ia dar tempo de fazer, preparar um treinamento. Daí uma plataforma que nem a Elite é lindo, porque já está lá. E Uhum. tem a segunda coisa você bota o poder na mão das pessoas. Deixa eles entenderem o que eles querem fazer, o que eles querem escolher, né? Eu tenho visto isso bastante também. E tenho visto, isso mais no começo, agora acalmou, no começo as pessoas entraram no desespero de agora é hora de aprender. Uhum. E eu adoro uma frase do governo, da carta do governo australiano, que ele fala assim, gente, vocês não estão numa pandemia. Não, desculpa, vocês não estão em home office. Vocês estão numa pandemia tentando trabalhar, que é diferente. Então Legal. eu acho que de uma maneira melhor o mercado começou, vai ter muita coisa e vem muita coisa bacana. Agora as coisas mais bacanas continuam, sobrevivem, e de alguma maneira as pessoas começam a entender o que faz sentido, quando faz sentido. A troca, eu tenho visto sendo muito incentivada, é engraçado, parece que por causa do Zoom, por causa do WhatsApp, as pessoas estão trocando mais hoje do que quando estava duas baias ali para o lado, quando estava na mesa ali do lado do andar de baixo. Né? E essa troca gera muito aprendizado. Né? É verdade. Você tem visto as empresas preocupadas com a questão de como que eu vou desenvolver tanta gente para tanta coisa nova? E você tem visto as pessoas preocupadas individualmente com isso? Quer dizer, a empresa preocupada, mas os colaboradores não preocupados, a gente tem um problema, né? Eu tenho visto as empresas muito atentas, e é bacana, a gente cria um mundo. VUCA chegou, tá aí, bem-vindo, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, assim, tem um pouco de como é que eu faço. A coisa de cortar os treinamentos presenciais tem um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo é porque, junto com os treinamentos presenciais, parte da grana atrelada a eles saiu. Uhum. Então, você fica muitas áreas de T&D sem recurso de como fazer. O lado positivo é que tem que ter alternativas, né? E as É, alternativas não são só as ofertas digitais, tem muitas ofertas digitais boas, não vou ficar levantando a tua bola, mas você sabe quanto eu gosto, quanto eu acho disruptivo de verdade o que você faz no Lead, na São Paulo. Mas tem uma outra coisa que é utilizar momentos de troca
momentos do trabalho mesmo, que está acontecendo à distância, como aprendizado. Eu vou dar um exemplo que Legal. eu sempre falo. Muita empresa tem um momento da segurança. Então, antes de qualquer reunião, você vai quer falar sobre segurança, e alguém fala de algum aspecto caseiro. Eu tenho incentivado meus clientes a fazer um momento do aprendizado no final de reunião. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? Pode não querer. Alguém quer falar alguma coisa sobre um aprendizado aqui? Então, assim, onde estou vendo o mercado muito perdido é o que fazer. Tá. E é a mesma discussão lá de trás. Se for para pegar o modelo tradicional e colocar no online, não funciona. É verdade. Mas, e aí tem uma outra coisa, que a gente está vivendo uma crise de confiança, positivamente. Porque ou você confia nas pessoas, ou tá tudo errado. Se assim, nem você vai conseguir trabalhar com alguém à distância que você não confie, nem a pessoa vai querer trabalhar com alguém que não confie. E nesse processo de confiança, a gente vai querer que as pessoas possam escolher o que elas querem, o que elas precisam aprender. Imagina o modelo clássico, fazer um levantamento de necessidades de treinar, mas não tem como, né? Então o Impossível. mercado está todo, eu acho que está todo mundo meio perdido, mas já descobrindo coisas legais. As convenções, você tem visto as convenções feitas para muita gente? Então tinha convenção que era para 300 pessoas, agora são para 3.000. Eu vi umas coisas muito legais, eu trabalho com o pessoal da Nuts, chama. E eles fizeram coisas legais do tipo dar voucher de iFood durante o almoço. Então todo mundo almoça junto com voucher e todo mundo recebe. Legal. Então tem o processo criativo, eu acho muito legal. Muito legal. Muita coisa bacana para acontecer. Tem uma coisa que você fala há muito tempo, que eu também estou falando bastante tempo, que é lifelong learning, né? Ou seja, Isso. aprendizagem ao longo da vida. E não é um conceito novo, né? Ao contrário, mas ele vem com muita força, né? Como, de fato, uma grande alternativa para um mundo que se transforma tão rápido que, se de fato, se a gente não permanecer o tempo inteiro aprendendo para o resto da vida, não vai dar para acompanhar. A gente chamou isso de on-learning, né? No sentido de manter o modo aprender sempre ligado, sempre on, né? Como se tivesse um botão modo aprender, né? É Você isso deixa aí. sempre on. Só que aí as pessoas acham, puta, achei sensacional a tua ideia. Então a gente vai manter o modo aprender sempre ligado, né? Vai ser ótimo, vou aprender, quero aprender. Aí ele fala assim, então peraí, agora eu vou ficar a vida inteira num curso, né? E não tem nada a ver. Então, fala um pouco sobre aprendizagem não formal, não no processo formal, todas as outras formas que a gente poderia aprender. Como é que esse aprendizado pode ser tão fluido, tão orgânico e fazer parte verdadeiramente da nossa vida? Legal. A Nove, a assinatura da Nove, eu acabei de lançar, você precisa explicar as coisas. Sabe, né? Que nem filho que você quer mostrar as coisas, assim, né? Nove quer dizer eu aprendo em latim. Vem de Que legal. novidade, eu adquiro coisas novas. Mas a assinatura é a Life-Wide Learning Company. Show. Life-Wide veio junto com Lifelong, né? Lifelong Learning, aprendizado ao longo da vida, é uma discussão dos anos 70 de que o mundo estava mudando meio rápido nos anos 70 e que o mundo precisava oferecer alternativas de aprendizagem para a população que estava envelhecendo, sob o risco dessa população não conseguir nem trabalhar, nem participar em sociedade. Então, você começa a ter uma nova classe de iletrados, mas iletrados, eu vou traduzindo para hoje, tecnológicos, iletrados sociais, enfim. E aí, um pouco depois do lifelong, começaram a falar do life-wide learning. Então, lifelong, ao longo da vida, life-wide é em diversos ambientes da vida, tanto no formal quanto no informal. O que é o aprendizado informal? É o aprendizado que vai acontecer em quem estiver sentado agora vendo esse vídeo. É o aprendizado que vai acontecer quando você está numa reunião e você está... Eu adoro... O on-learning junta muito com o life-wide, porque se você estiver atento ao que está acontecendo, às possibilidades que estão acontecendo, o aprendizado vai brotar o tempo todo. Num projeto, numa leitura. Então, o aprendizado, a consciência é quase um mindful learning. A consciência de você estar... Existem oportunidades de aprendizado. Eu preciso atender, eu preciso resolver. Eu acho que é uma coisa muito relevante. Vou dar um exemplo do João, meu filho, vocês conhecem. O João, nessas férias agora, no período de férias, a gente estava na praia e ele aprendeu a andar de wakeboard. Então eles não Legal. andavam, os três andaram, mas ele aprendeu, e ele tem 8 anos, então foi uma coisa, ele ficou com coragem de ficar sozinho na água, etc. E daí, a minha esposa virou para ele, a Dani virou para ele e falou assim, João, o que você aprendeu nas férias? Ele falou assim, não, aprendi, aí falou umas coisas de matéria, ele falou assim, Wake, você não aprendeu Wake?
Assim, Uhum. não, mãe, eu não fiz um curso. Então, o menino de 8 anos acha que aprender é igual a fazer curso. Eu não sei de onde. E, cara, você está de pé, você está andando com um barco a 20 km por hora e como você não aprendeu, né? No meu Sensacional. doutorado, a gente fez doutorado, precisa falar dele, né? Pra Para valorizar, foi espiar puto todo o tempo. esforço, né, pô? É muito Não é esforço. fácil, né? E no meu doutorado, a minha pesquisa foi sobre aprendizado autodirigido em ambientes informais. E a pergunta que eu fazia, o recorte que eu fiz era um recorte de. Você tinha que ter pelo menos graduação. Metade de graduação, metade tinha pós-graduação. Falei com 50 Tá. pessoas. E eu perguntava: o que você aprendeu nos últimos 12 meses? E grande parte travava. E é um protocolo de pesquisa, eu dava uma lista do que ele poderia ter aprendido. Aí falava assim, porra, é mesmo. E aí começava a listar. Então, a questão do aprendizado informal é não só estar conectado, porque se você não está conectado, você não reconhece aquilo como aprendizado, isso não informa teu cérebro. Cara, guarda isso aí que eu posso utilizar em outro lugar. Então tem um pouco deste caminho, né? E na empresa, putz, isso acontece o tempo todo e o RH tem que deixar de ser um provedor de aprendizagem e passar a ser um Uhum. enabler, eu difícil traduzir, um facilitador do processo de Uhum. aprendizado. Então, contar para as pessoas que está tudo bem aprender sem o RH, né? Normalmente o RH a gente fica bravo, o cara está fazendo um curso ali na fábrica de Valinhos e não me contou. E está tudo bem, tem que agradecer, né? É verdade. Então, é isso. E, É e que, aproveitar as oportunidades formais também, né? Assim, não é também que a gente fala, quando eu falo de life, então não pode formal? Pô, pode demais. Mas aí talvez com uma outra chave. é verdade. A gente tem que. É uma chave difícil, né? É quase que um exercício, né? É que nem aquele negócio de leitura, né? Não, preciso ler, né? Preciso ler, preciso aprender, preciso ler. Então agora eu vou começar a ler um pouquinho por dia, né? Aí o pessoal começa, né, a criar um hábito de leitura, né? E esse negócio de botar o modo avião, né? O modo aprender on o tempo inteiro também é um processo, porque você falou reuniões, o tempo inteiro dá para a gente aprender com outras pessoas, né? O tempo inteiro, assim, é um negócio porque tem muito conhecimento, não dá para alguém não aprender, né? A gente está falando aqui nessa parte sobre como aprender. Então a gente pode aprender o tempo inteiro, a gente pode aprender com outras pessoas em reuniões, em projetos, a gente pode aprender coisas sozinho, né? Que nem você comentou, posso aprender um esporte, posso aprender uma outra coisa. Agora, do que vem pela frente, o que você acha que as pessoas deveriam aprender? Cara, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Literalmente, 10 milhões. É. No começo da pandemia, eu estava numa entrevista e perguntaram assim, que curso você sugere? E daí eu falei assim, olha, é que nem você perguntar, olha, os remédios são todos de graça. Que remédio você sugere? Então, assim, para mim, o que aprender, eu acho que talvez o que aprender, uma coisa que aprender, aprenda a aprender. Perfeito. Número um, Assim, né? talvez isso, porque até eu falo muito, as pessoas falam assim, nossa, tem tanto conteúdo, eu tô perdido, eu não sei o que eu falo. Eu falo assim, inverte o processo. Faz um processo de escolher. Então, o processo de escolha do que aprender, acho que o meu filho fala mais, cara, do processo de escolha do que aprender. O processo de escolha é assim. A minha definição de aprendizado é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. Você Legal. aprende quando você coloca o conhecimento para fora, fazendo algo melhor. Então, imagina não que conteúdo você quer aprender. Eu quero aprender design thinking. Não, o que a gente quer é mágico, você vai receber uma pílula e você aprendeu o design thinking. O que você vai fazer de diferente? Como é que isso impacta a tua vida? Então, o olhar do aprendizado está muito de o que eu preciso fazer para chegar em algum lugar. Isso especialmente para adulto. Então, o aprender a aprender eu acho uma coisa ultra relevante. E eu acho que tem um olhar de sociedade que eu brinco que é a antropologia curiosa. Você tem que olhar Uhum. assim, tem que ter conta no TikTok. Assim, Uhum. você abre uma conta, fica uma semana e fecha. Mas não Só dá para para você ter um sentir, né? fenômeno só para sentir. E você vê como, no meu caso, o algoritmo é machista do extremo. São várias moças de, espero que 18 a 30 anos, Uhum. com caras e bocas. Por que o algoritmo... Eu não tinha entrado lá. Por que o algoritmo jogou isso para mim? É feio, né? É estranho. Mas, enfim, fazer essa análise. E olhar o mundo sem julgar. Quando você julga demais, você tá velho. Então, Perfeito. eu acho que ter uma postura ativa da busca de conhecimento, né? Curiosidade, para mim, acho que é a terceira competência, vai. Legal. Curiosidade é uma competência super, super importante. Eu estou lançando dia 20 agora, com mais 3 pessoas, o Santilli, o Alex Bretas e a Tona Casarim, um livro chamado Core Skills, que não são nem hard nem soft, são os meios. Tá. Coragem é uma,
criatividade, é o aprender, influência. Então, essas competências que te ajudam a entender o mundo, eu acho que são as maiores. E no seu trabalho, ou na sua vida acadêmica, eu acho que tem que ter uma busca intencional. Não deixa o Fórum Econômico Mundial dizer o que você precisa aprender, não. Perfeito. Vai lá, vê o que está acontecendo, mas identifica o que é que vai ser bom para você do ponto de vista de meio. O conteúdo, a experiência de aprendizado é um meio para você fazer alguma coisa. Então, eu acho que é isso. E o aprender, assim, dá para aprender a aprender. Isso é uma coisa, não fica uma... Eu brinco, não vai fazer um curso de como aprender a aprender. Ou só um curso. Só tem uma forma de fazer isso. Tem que começar aprendendo começar coisas diferentes, de formas diferentes, né? É isso. E tentar botar um pouco de tração nisso, né? É isso. A gente estava compilando esses estudos, né, de que todo mundo diz que você tem que aprender, né? E as coisas são meio parecidas no final das contas, né? Mas do que você falou, se eu pudesse resumir um pouco para as pessoas terem uma coisa interessante, seria tudo que for não repetitivo, né, e tiver alta interação social, é o quadrante onde você vai nadar de braçada, né? Então, só que essas coisas que não tem muita interação social e que não são trabalhos repetitivos, eles requerem algumas coisas que você falou. Eu vou ter que aprender coisas novas, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ser muito curioso, porque o processo de curiosidade é o que me vai fazer inovar, né? Não dá para você ser um baita de um inovador, né? E não estou falando para ninguém inventar o iPhone, estou falando para a gente conseguir olhar um problema e resolver esse problema com novos olhares, de novas formas, desenhando soluções, redesenhando soluções, sendo um GPS ambulante que muda de caminho a todo momento para conseguir resolver as coisas, né? Então, eu acho que passa muito por essa linha, né? Agora, eu fico pensando, Caco, só para completar, eu fico pensando que eu estava outro dia dando uma palestra numa empresa, eu era o terceiro a entrar, e eu tinha embaixador da Singularity, então eu tinha um pouco uma expectativa, né, para falar de tendências, e eu fui, os 2 primeiros eram super tendências, e eu entrei e falei, gente, calma, tá tudo bem. Tipo, vai mudar, mas não vai mudar amanhã, né? Então, no sentido que você falou, por exemplo, Excel é uma profissão provavelmente daqui a 10 anos vai ter muita coisa boa fazendo. Acabou de sair uma versão nova da linguagem de processamento natural do OpenAI, chama GPT-3, que é uma coisa bizarra. A gente pode falar daqui a pouco dessa capacidade tecnológica mesmo. Mas o ponto é assim, para você fazer um Excel, você precisa saber o que colocar lá, você precisa saber analisar. Então, assim, eventualmente garantir que este conhecimento, que não depende da máquina, você consegue aprender cada vez mais. O grande lance do lifelong learning foi que, quando a gente percebeu, isso é mais ou menos recente, são uns 30 anos, que não era uma coisa assim, eu aprendo até os 22 e vou desaprendendo o resto da vida e ficando mais lento. Você aprende e continua evoluindo a vida inteira, trocando, por exemplo, memória por agilidade. Trocando, depois de um tempo, agilidade por capacidade de conectar assuntos de maneira complexa. Legal. Então, eu acho que é super relevante entender o que está acontecendo, mas não jogar fora essa essência que você falou. Quando entrou Lotus 123, você chegou a pegar a entrada do Lotus 123? Não peguei. Não? Lotus 123, as primeiras planilhas. O pai do Excel, tinha alguém que escrevia num livro caixa que teve que ir pro Excel. Quem que se deu melhor? Quem sabia só Excel? Ou quem sabia pouco Excel e sabia tudo de contabilidade? Então, assim, esse conhecimento básico, se você tiver uma relação boa com tecnologia, putz, você só turbina, né? É verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui, de um tema que a gente falou um pouco, mas eu acho que a Mila quer uma dica, que é como fortalecer a cultura de aprendizado dentro de uma organização, né? Como incentivar. Eu acho que isso passa por múltiplos temas, né, de cultura de forma geral. Mas como é que você endereçaria essa daqui, Conrado? Primeira coisa, assim, a gente não cria uma cultura de aprendizagem, ela já existe, né? A gente influencia. A questão é que, como RH, durante muitos anos, e eu não sou culpadíssimo disso, acho que eu me ajudei a moldar um pouco do que esse mercado faz, a gente assume que o dono da bola é o RH. Então, putz, eu acho que você, no dia 12 de outubro, precisa aprender negociação. E eu vou te chamar e vou te dizer para você fazer esse curso. E manda convocação. Eu sempre brinco, convocar é horrível. Você é convocado para serviço militar, para depor, para ajudar na eleição. Cara de exército.
É. Então, assim, a primeira coisa é entender que aprendizado é uma coisa mais complexa e que você dá um pedacinho de conteúdo específico não ajuda. E esse desespero da personalização é um desespero de você querer saber o que está na cabeça do cara. Ele sabe, dá espaço para ele. A beleza da plataforma como Lítica, assim, cara, tá aqui, escolhe. Se você quiser ajuda, fala comigo. Acabei de ver aqui que tem o Learn How to Learn lá, né? Então, aproveitem quem tiver. Mas então, a primeira coisa do ponto de vista de cultura, é identificar que você tem, e identificar que você, como RH, está provavelmente dando recados que não é da cultura que você quer. Ah, a pessoa tem que ser protagonista, cuidar da carreira. Pô, mas você bota a lista de presença às 9h01, você quer baixar o conteúdo SCORM de todo o curso para saber quem foi, quem não foi, você manda e-mail para o gestor dele. Então, o formato do aluno clássico ele é tão repetido dentro da empresa. Uhum. Tem uma pesquisadora que chama Jane Hart, consultora, também muito boa, adoro ela. E ela fala que existe a polícia do treinamento na empresa, que é assim, não ouse aprender sem mim. Então, Legal. como é que a gente faz isso? Primeiro, identificando e reconhecendo isso. Depois, definindo uma lista de quais são os valores de aprendizagem que a gente quer. Que a autonomia é um valor? É, bacana. Uhum. Workplace, apesar do ambiente de trabalho, é bacana. E aí você começa a influenciar por 5 áreas, assim como eu estruturo. A primeira são as iniciativas do próprio RH. Como é que você, de alguma maneira, começa a reconhecer as suas práticas e modificar as suas práticas para permitir mais autonomia? Então, a gente fez um desenho agora para um cliente. A gestão da educação corporativa vai ser assim. Você tem gente responsável pelos desafios. Então, não são temas, são desafios. Liderança pode ser um desafio, por exemplo. Aí você tem um grupo de pessoas que vão olhar quais são as necessidades de desenvolvimento dentro desse tema. E esse grupo aqui não tem RH só. Tem 20% de RH e 30% de gente que se dispõe 2, 3 horas por mês para pensar. Aí você tem gente que vai olhar a mídia. Essa pessoa olha webinar, essa pessoa olha grandes plataformas, essa pessoa olha workshop presencial quando tiver, esse aqui olha só o informal. Então tem uma lógica de organizar que você começa a trazer mais gente para pensar. Então isso é o RH. A segunda coisa é facilitar o acesso ao aprendizado de maneira geral. Aí eu uso uma matriz, que chama matriz LifeWide, que a gente desenvolveu para pensar um pouquinho, que por um lado, você tem autodireção e heterodireção. E aí você tem formal e informal. Então, 95% da atenção está no heterodirigido, você me disse que eu aprendo, formal. A gente começa a olhar o que mais tem aqui. E o louco é que isso já está acontecendo na empresa, mas nem as pessoas sabem que é aprendizagem. Então, o que a Muito gente legal. faz vai lá e fala com a business partner, fala com os gestores, fala assim, tem alguma coisa acontecendo que você acha que tem cara de aprendizado? E levanta isso. E vem o mundo. Meu eterno exemplo, rolê antropológico do Neon. 5 designers iam para o centro conversar com o usuário. Cara, tem coisa mais aprendizado do que isso, né? Então, Sensacional. É isso aí. então, a primeira parte, como é RH, a segunda parte, como é que o aprendizado é influenciado, especialmente o aprendizado informal. Terceira parte, o gestor. Cara, assim, aí, o papel do gestor na criação de uma cultura é fundamental, pelo exemplo, principalmente, mas É. pela alocação dos recursos que ele tem também, tempo e dinheiro, especialmente tempo. Eu pergunto para o gestor, se você entrar numa sala, hoje em dia tem que fazer o depara. Se você marcar uma reunião, a pessoa fala assim, pode ser meia hora mais tarde? Eu estou aprendendo agora. Eu vou ver um vídeo do Uhum. TED que eu marquei aqui com a galera. Qual que é a tua reação? Que cara folgado vai fazer isso à noite? Ou, putz, que bom, eu vou ter um cara melhor no meu time. Sensacional. Então, essa questão é uma coisa importante. Algumas empresas que a gente tem trabalhado, a gente tem sugerido uma política de meia hora livre por semana. Aprende o Uhum. que você quiser. E é mais simbólico do que real. Mas é um Perfeito. símbolo que gera muito aprendizado. Né? Essa ideia de meia hora livre, ela, você fala que ela é simbólica porque você acha ruim marcar a meia hora? Eu Ou é acho só para dar o lindo. recado, é para dar o recado de, tipo, a empresa não se incomoda de você usar a sua hora de trabalho? Acho que é para dar um recado, Tá. mas eu acho que aprendizado tem que ter hábito. Da Sim. mesma maneira, assim, você vai correr, você tem horário. Você não consegue fazer sua aula de tênis, jogar futebol à noite, caminhar, o que for, se você não planejar. Não é assim, vou jogar tênis agora. Você sabe, você organizou, você botou a mala no carro, você combinou com um Uhum. colega, o professor. O aprendizado ele tem que ter o mesmo papel que o esporte tem na vida da gente. E talvez até a Legal. mesma carga horária. Uhum. Para mim, quando eu estava pré-pandemia, segunda, quarta e sexta, eu tinha das 7h30 às 9h para aprender. Escrever, Uhum. pesquisar.
Uhum. Mas só terminar a sequência aqui. RH, aprendizado informal na empresa. Líder, cultura da empresa como um todo. Quanto Tá. mais hierarquizada, quanto mais comando e controle, menos aprendizado você vai ter. Quanto mais aberta a modelos ágeis que tem troca, mais aprendizado você vai ter. E a quinta coisa é a forma de trabalho, a natureza da tarefa, é o nome técnico disso. Então, se errar pode ou não pode, o que você faz é muito repetitivo, não é? E o que a gente tem percebido em pesquisa é que quem tem isso aqui bom tem mais engajamento, mais percepção de aprendizagem, e essas empresas, isso é uma pesquisa nossa, são empresas que têm mais grana, está precisando da Bursing. Então, o ponto é que para fazer isso, você precisa reestruturar a sua área de aprendizagem. Porque Uhum. você tem alguém cuidando de comunicação, você tem alguém cuidando de curadoria, a gente tem gente fazendo eventos de aprendizagem. Eu vou lá, identifico uma necessidade, contrato alguém interno. Então, mudar isso é uma lógica que tem a ver com mudar o processo. Não vai acontecer no acaso. Vai acontecer de maneira planejada, estruturada e muito protótipo. Então, em vez de fazer 18 podcasts, faz um, solta e vê o que acontece. Funcionou? Faz outro. Uhum. Aquela cena clássica do CEO Legal. abrindo um grande programa tem que acabar. Porque é contínuo. Então não tem um grande. Pode ter de vez em quando, estou forçando um pouco. Uhum. Mas ele vai acontecendo aos poucos, né? Faz sentido isso para você, não? Em teu olhar de. Não, faz total sentido. Para mim, assim, eu olho muito dois mundos, né? Aquele mundo de antes, que tem aquela estrutura bem vertical, né? Onde é um mundo padronizado, hierárquico, aquele mundo sequencial, e que alguém tem que te dizer como viver nesse mundo. Então, é um mundo de, olha, dia 12 de outubro você tem um treinamento sobre técnica de apresentação, por favor, apareça lá. Eu vou estar lá vendo se você está aparecendo, lista que essa a burocracia, né, em torno do processo de aprendizado, né? Trilhas estáticas de processo de aprendizado, quer dizer, é um processo, por quê? Porque alguém tem que dizer para você o que você vai fazer. Olha, quando você, daqui a 2 anos, for um assistente sênior, você vai aprender tal coisa, hein? Não perca, hein? Faltam É, só 3 anos. Quer dizer, é um mundo muito, muito rígido, né? É que progressivo, organizadinho, tudo esperado. Se você for muito disciplinadinho, fizer tudo certinho, você vai ter o benefício, você tem a garantia do que vai acontecer. Olha, você vai ter um treinamento, né? E esse mundo que você fala, ele é muito legal porque ele é um mundo horizontal, né? Ele tem colaboração, ele tem diversidade, tem flexibilidade, você abre espaço para criatividade, quer dizer, você tem múltiplos atores trabalhando o processo de educação. Ele é surpreendente porque eu não vou fazer um curso convencional. Eu posso fazer um curso convencional, mas eu posso aprender de uma forma que eu não sei, eu não sabia que eu poderia, ou não tinha reconhecido ainda que aquilo era um processo de aprendizado. E, ao mesmo tempo, acho que traz uma grande característica de cultura que eu gosto muito, que é sair da cultura da disciplina para ir para a cultura da responsabilidade. Quer dizer, a disciplina, eu acho que é uma característica boa, né? Não me interpretem mal, mas a disciplina no estilo militar, faça isso, e você não sabe por que você está fazendo aquilo, né? E você não ousa perguntar por que você está fazendo aquilo, me parece uma coisa muito estranha. Ao passo que, quando a gente vai para esse processo de aprendizado, ele é legal porque ele é assim, cara, a responsabilidade é sua. Então, eu vou te dar os 30 minutos lá da semana. E você vai fazer o quê? Eu não sei, talvez você não faça nada, mas a responsabilidade é sua. Eu tô te dando a responsabilidade. Eu não vou ficar fazendo comando e controle, né? Como é que eu faço agora na pandemia para fazer comando e controle se o cara tá ou não tá 9 horas no treinamento? Mas ele vai estar lá de corpo, não vai estar de alma, é. né? Como a gente já, Não, tem um como a gente já aspecto viu que eu isso acho várias vezes, importante, né? que assim, na minha experiência, eu tenho feito muito, assim, eu só tenho feito isso, eu só tenho feito o lado branco da força. E aí o que a gente faz não, tá até errado, a expressão é ruim, né? O lado correto da força. E o lado complementar. Mas o que a gente faz é primeiro assim, tem um primeiro passo que tem que ser dado junto. Porque a vida Uhum. inteira, desde a escola, É. é ensinado, é cobrado, presença, workshop, coffee break, viagem. Aí de repente assim, não, agora a bola é tua. Tem um vácuo aí. Então, eu estou fazendo essa semana, acho que eu posso falar com a Renner, a gente está preparando a convenção deles, tem 120 líderes deles aprendendo a aprender. Demais. São 10 grupos num método que chama Learning Sprint. Eles fazem 6 sprints de aprendizagem, um por semana. Escolheram um tema,
grupo de 10 pessoas que conversam entre si e é uma reunião de sprint, não é um webinar, não tem aula de 1 hora e meia por semana. Ele tem discussão do que ele fez no tempo livre dele. Que legal. E aí, hoje aconteceu uma coisa muito legal, hoje ou ontem, não lembro, muitas turmas, mas aconteceu uma coisa muito legal, que foi uma executiva falou assim, sabe, eu entendi hoje que eu não tenho que ter culpa de parar meu dia para aprender. Porque se aprender a me tornar melhor, então eu estou fazendo o que de melhor eu posso fazer para a empresa. E ter esse insight não é numa comunicação, é na vivência. Ela falou assim, nossa, olha que eu estou aprendendo, eu vou tomar a melhor decisão. Ela parou e falou assim, gente, eu posso fazer isso. Eu posso bloquear minha agenda. Eu posso a reunião. Quero fazer, eu não fiz. Muito legal. Eu falo dele, que é assim, você está sem tempo de aprender, falta uma reunião por mês. Fácil, por semana, vai. Fala que você não pode. Uhum. E pega aquela 1 hora. E essa percepção de que aprender é importante, de dar as dicas. Talvez o RH precise de 1 ano e meio deste meio do caminho antes de virar e falar assim, putz, agora é a bola contigo. Perfeito. Tem uma construção da cultura, né? É. Tem que a cultura nada mais é do que o reflexo do comportamento do grupo, né? A gente precisa dar uma empurrada nesse processo para ele canalizar e quando a gente for ver, caramba, a gente tem uma cultura de aprendizado aqui que acontece naturalmente, né? Depois. E contar para as pessoas, né? Falar assim, ó, agora está liberado. É assim que acontece. Que legal. Comunicação é um aspecto super importante que eu acho que a gente usa pouco também. A gente quer mudar comportamento. Se a gente quer mudar comportamento, parar de fumar, usar preservativo, usar cinto de segurança, você usa a comunicação como arma de mudança de comportamento. É. Então, se tem alguns comportamentos que você quer mudar em relação à aprendizagem, inclusive, não tem nenhum projeto nosso que não tenha comunicação interna junto. É uma baita arma. Às vezes mais relevante do que fazer um workshop de meia hora. Um webinar de meia hora. Aí você faz uma dinâmica. Tem uma consultora que chama Cris Darcy que ela fala que às vezes a gente tem que ensinar a pessoa a usar o Nextel naquela época. Aperta, fala, só escuta a laudada. A gente entra e tem uma foto do Alexander Graham Bell. E a gente vai começar pela história da telefonia. Então, às vezes, tem alguns ensinamentos que eles são muito diretos, né? Uhum. E é melhor ele acontecer assim, né? Nesse exemplo é muito bom, né, cara? Mas é isso. É Mas isso. parece que o treinamento corporativo tem muito essa cara, né? É muito interessante, né? Você... Eu queria mudar completamente de assunto. Uma Boa. sugestão aqui. Boa. O que seria uma escola do futuro? O que Em seria uma geral, escola? não para adulto, não para qualquer coisa. Assim, como é que a gente desenharia isso, cara? Primeira coisa, assim, eu fico bravo quando alguém fala mal de educação formal. Porque primeiro se arruma um método para ensinar centenas de milhares de crianças ao mesmo tempo, todo dia. Depois você critica. Então, a primeira coisa, assim, eu acho que tem muita coisa para melhorar, muita coisa, mas eu acho que ela cumpre bem seu papel. Eu acho que para quem é muito bem nascido, que tem um baita estímulo em casa e que tomou todinho bem na infância e conseguiu aprender inglês e consegue entrar na internet em velocidade alta para ir na Khan Academy, daí pode abrir mão. E acho que tem um baita potencial democratizante nisso. Mas eu acho que a gente precisa de uma escola ainda. Então, a escola do futuro, eu acho que ela tem algumas características para mim. Primeiro, ela incentiva a autonomia. Então, eu vejo nos meus filhos, eu adoro, a escola fez um trabalho lindo, muito rápido, estava pronto, eles estão felizes, acho que está cumprindo o papel de aprendizagem deles. Mas eu escutei outro dia assim, olha, não se esqueça, pule uma linha, escreva enunciado, pule outra linha. Eu fico pensando, qual que é o objetivo pedagógico disso, né? E não tem crítica, mas tem um olhar que, putz, desenvolver autonomia, eu acho que é um aspecto maior. Eu fiz doutorado, não sei no teu caso, meu doutorado foi super autodirigido. Eu escolhi fazer, eu escolhi matéria, eu escolhi orientador, eu escolhi cada texto que ele, eu escolhi a palavra que eu escrevi. A BNT mandou ajeitar, mas isso não é importante. Eu também, apesar do formato, né, ter um pré-formato acadêmico, mas tem espaço, né? Eu preciso falar só que meu cunhado Alexandre está assistindo, é uma coisa importante para eu falar, tá? Nesse momento. Então, a primeira característica da escola de cultura assim, é incentivo à autonomia como base, né? Eu acho que tem um segundo aspecto, que é o reposicionamento do professor não como o dono do processo, mas como coordenador do processo. Eu acho que no
uma baita ferramenta de trazer isso um pouco para a realidade. Eu acho que tem, mesmo em escola e tanto faculdade, tem um marco social que pode ser mais bem aproveitado. Então, quando você vê o poder das empresas júniores nas faculdades, é a vontade das pessoas estarem juntos com mais controle do processo e trabalhando. Então, como é que a gente faz isso de maneira estruturada? Eu acho que dá para passar conteúdo bom à distância, a gente está vendo isso, dá para passar conteúdo bom à distância. E aí tem uma questão de democratização, né, muito grande. O Peru deu 800 mil acesso à internet. Cara. Isso é lindo demais. Né? Demais. E eu acho que tem esse aspecto de... Eu vou falar o óbvio, que de aprender, né, tem a ver com, como você falou, né, o porquê aprender, o que aprender, como aprender. Né? Então, ter esse processo de aprendizado contínuo. E, putz, tem que ter prazer, né? A gente tem que colocar um elemento de prazer. Eu até falo, começou a ler um livro, tá chato, para. Tem tanto livro para ler, escolhe um que você goste. E isso não é baixo. Tem gente que faz... Você já fez maratona? Não lembro. Não, só meia. Você já fez maratona? Não? Não. Meia. Então, tem gente que faz 2 maratonas. Ultra, mano. E se diverte muito. Então, não é que tem que ser fácil. Mas tem que ter uma relação de prazer nesse processo. E a sua escola, qual que é? Você já está fazendo, né? Não, eu acho que o que você falou, a única coisa que eu complementaria é a questão do tirar um pouco do relógio no processo de aprender. Porque uma coisa boa da Revolução Industrial foi fazer o ensino seriado, né? Porque no final é uma fábrica de formar gente, né? Você tem uma formação mais devagar. Isso começou com os jesuítas no Brasil, né? Os jesuítas, com a Companhia de Jesus, eu estou falando de 1500 e pouco, ele fez um ensino sequencial já em série, né? O Marquês de Pombal, quando fez uma reforma do ensino, proibiu as escolas jesuítas e começou a dar cursos de forma mais aleatória. Aí as pessoas se perderam. Então, existe um valor no ensino em série, você dá uma organizada no rebanho, né? Senão não dá para fazer tudo. Só que a rigidez do processo, olha, você vai aprender fração nesses 3 meses, cara. Se você não aprendeu fração nesses 3 meses, você está perdido. Problema é teu. Mas são 3 meses para aprender fração. Então, esse colocar o relógio, ele acaba sendo um ponto que é importante. Então, quando a gente fala, juntando um pouco do que você falou, quando a gente fala sobre autonomia, né? A gente acabou falando bastante de escola, né? Estamos falando bastante de criança e de adolescente. Escola escolariza. Né? Então, escolarizar uma criança no ensino médio é química, física, matemática, português, história e geografia. Legal. Então, tem esse monte de conhecimento. Essa fase a gente já superou. Quer dizer, a humanidade sabe fazer isso. Não quer dizer que todos tenham acesso, mas a gente sabe fazer isso. Isso tem valor. Isso é muito bom. Legal. Só que existem os temas educacionais, que são esses ligados à autonomia, né? Que a autonomia da criança é o ponto mais importante, né? Pelo menos eu não tenho experiência em educação infantil, mas de tudo que eu já li, já estudei, já cheguei perto, o que eu tento fazer com meus filhos é autonomia econômico-financeira. Cara, lá no final você está sozinho, né? Autonomia socioambiental. Escolher com quem anda, escolher com quem se relaciona para determinar seu próprio ser, né? Autonomia ético-moral, autonomia epistêmica cognitiva, que só é o nome mais bonito para autonomia do seu aprendizado. No final das contas, o que eu vou aprender? Você aprende o que você quiser, pô, né? Desde que você consiga aprender. Então, tem autonomia, né? Então, acho que a autonomia é um negócio super importante. E tem os temas existenciais, que originalmente são mais temas ligados a adultos, mais bullying, suicídio, tem uma série de coisas que estão mudando, que a gente precisa trazer. Então, para mim, por exemplo, a gente conseguir citar temas escolares, temas educacionais, temas existenciais, trazer para perto, tirar um pouco do relógio, no processo fazer basear a aprendizagem competence-based learning, né? Aprendizado baseado na competência, que tem tudo a ver com os projetos, que tem tudo a ver com o social que você falou. Então, quer dizer, dá para ir até para um formato híbrido, onde algumas coisas mais hard skills você pode fazer online, cada um a seu tempo, de um jeito, e aí traz a criançada, a molecada, para resolver um problema real super interessante. Então,
eu acho que essa é a escola. Eu vejo que os pais têm muito medo, né? Se a gente fizesse uma escola assim, acho que a gente não teria nenhuma matrícula, né? É, Porque o pai, né? É muito legal. é. Eu tive um cara super amigo, me ligou essa semana e falou assim: Putz, cara, posso bater um papo com você sobre a escola do meu filho e tal, etc. Não, lógico. Aí ele falou assim: Então, cara, eu tava dando uma lida aqui, quais foram os vestibulares que a escola colocou, eu não fiquei tão satisfeito. Falei, então, mas é que você está focando seu filho somente para fazer uma prova, que vai acontecer 15 anos depois, 17 anos depois que ele entrou na escola. Mas a prova, cara, a prova é igual a maratona. Quer correr maratona? Prepara. Você quer jogar tênis? Vai treinar tênis. Quer dizer, o que você quer fazer? Você quer pedalar 50 quilômetros sem treinar? Não vai dar, vai ter que treinar. Então, não dá para escolher a escola ainda pela linha de chegada, né? A linha de chegada é fácil. Pô. Que prova você quer passar? Se tiver um bom aluno com as características, com a autonomia que a gente conversa aqui, com a capacidade de resolver projetos, com esse monte de coisa, eu imagino que eles vão ser bem capazes de falar assim, olha, cara, agora o projeto que você tem, cara, é essa prova aqui, cara. Vamos lá. 6 meses, 3 meses, 12 meses, Vamos até... resolver. É. Sabe que você falou uma coisa, me veio uma pergunta para você em relação ao ensino superior, você conhece um pouco? Como é que você vê essas coisas de você poder juntar matérias de vários lugares diferentes para ter uma certificação? Como é que você vê esse Eu, processo também mais aberto? Você gosta dessa visão? eu Assim? gosto, eu gosto. Eu acho que os títulos ainda vão ser muito defendidos para a empregabilidade, principalmente em países mais em desenvolvimento, como o Brasil, como a América Latina de forma geral. Eu acho que a Europa, principalmente, está mais próxima de uma contratação, de uma carreira mais flexível, de uma forma que não seja necessário quem é você? Eu sou esses títulos, né? É. Então, eu acho que os títulos vão ser importantes, mas a forma de se obter um título vai ser diferente. Então, eu não preciso entrar num curso que demora 24 meses escolhendo minha trilha completa, sendo que eu estou mudando de área, eu estou fazendo coisas diferentes, eu não sei os projetos que eu vou fazer, né? Que é aquele negócio, né? Vou aprender design thinking. Mas por que você quer aprender design? Porque tá todo mundo falando, vou aprender metodologia ágil. Não, tem que aprender metodologia ágil. Mas a sua empresa tem? Não, não tem. Mas não tenho nada. Então por que você vai aprender metodologia? Não, só para saber falar, dá um dicionário. Aí você fala as É. palavras, né? Vai dar tudo certo. Então eu gosto da ideia de pega um negócio aqui, aprende ali, e no final você junta uma certificação. Esse, por exemplo, é o grande poder de você estar numa grande escola, de estar numa grande universidade, né? Eu te falei que a gente ia trazer a Caos Pilot para o Brasil, né? Aham. Você conhece super bem. Para quem não Eu conhece, é gosto. uma escola da Dinamarca que é muito, muito, muito legal. E o programa que a gente pré-lançou ele em março, aí coincidiu com a pandemia, acabou ficando para o ano que vem. Ele é um programa assim. Qual é o problema que você tem? Então, o nosso grande foco é conseguir ajudar você se você tem um problema mesmo. Né? Que Qual é o legal. problema? E aí, definir esse problema, e assim, a definição desse problema vai demorar provavelmente, né, um mês de trabalho em conjunto para a gente poder definir esse problema. Aí a gente vai conseguir fazer uma trilha para você poder fazer isso. Né? E essa trilha que a gente vai construir junto, ela vai ser assim, cara, o que você precisa? Só que esse o que você precisa é assim, você precisa aprender a gestão de projetos ágeis. Não, legal. Esse a gente tem aqui, ó. Você pode escolher o dia e vai lá e faz. Bacana. Mas eu queria aprender muito uma coisa de botânica. Não, bacana. Então, qual papel vai ser o nosso papel? Achar alguém, sei lá, na USP, Que que legal. possa te abrir o caminho para você ir lá fazer. Que E legal. legal que, assim, a gente está conversando com algumas escolas que, em tese, são até concorrentes. Eu não acho que escola concorre, né? No Brasil, É. onde falta educação, você dizer que escola concorre, não dá certo, né? E aí, o legal é assim, cara, olha, isso aqui a gente não tem, mas olha, tem a escola tal que tem, e a gente quer fazer uma carteirinha, meio que é uma carteirinha free pass, para você, cara, poder entrar num monte de coisa. Então, assim, Que legal. você junta essa competência com essa competência e você vai resolvendo o problema. Né? Para quem Muito legal. perguntou, a Juliana, né? Chaos Pilot. Eu vou escrever aqui para você, que é caos, né? E Um K? Chaos É com K, né? Pilot. Pronto. Então, ou seja, por isso que eu gosto dessa ideia de pilhar. Agora, a gente fez um negócio
de certificação. Ah, tem certificação, né? Por exemplo, o cara está na Sampo, tem o título. Aí o cara está no LIT, ele junto tem o título da Sampo. Mas ainda é um título que, por mais que o cara faça uma prova, por mais que ele resolva um caso, por mais que ele tenha um problema que ele resolve com o grupo, ou seja, você vai levando ele para o problema para poder avaliar ele, o que dá uma avaliação melhor. O que a gente gostaria mesmo, né? E a gente até patrocinou uma maratona de desenvolvimento da IBM para fazer códigos disso, né? A gente pagou X mil reais para quem desenvolvesse esses códigos com blockchain para fazer certificação por competência. Legal. Então, assim, cara, você sabe fazer um orçamento? Sei. Agora, você fez o curso de orçamento. Não, legal. Você fez o curso de orçamento, você deve ter uma puta de uma noção que você sabe orçamento. Bacana. Quanto orçamento você fez? Então, assim, por que você não vai lá e faz o orçamento? E aí, você pede para o seu líder certificar que você fez o orçamento. Isso é lindo. Né, usando blockchain. Porque depois você pode ir para uma outra empresa, ou você pode trabalhar num outro projeto, com outras pessoas. Né? Então, assim, a escola pode certificar, o RH pode certificar, o seu líder pode certificar. Ou seja, a cadeia pode certificar o seguinte: esse cara sabe fazer orçamento, esse cara sabe fazer tal coisa. Porque talvez, se esse negócio acontecesse de verdade, cara, você não é o João, formado em administração por tal, com pós-graduação para São Paulo, né? Não, você é um cara que tem essas competências certificadas pelo próprio ambiente, né? Que é a relação de confiança, né? Até que você falou. Então, esse é um negócio que eu gosto muito, que a gente está com a tecnologia para fazer, vamos lançar como uma semente. Eu não sei onde vai dar, talvez não dê em lugar nenhum, mas é um negócio legal. O que você acha? Eu acho, para mim, esse é o futuro. Eu acho um dos grandes usos de blockchain. Eu acho que é exatamente esse. O MIT tem uma iniciativa que chama, putz, eu vou te mandar depois, de blockchain em certificação. EduChain? Não sei. Mas o MIT tem uma iniciativa aberta. E quando eu vi, eu falei, putz, porque é que nem assim, na verdade, ela tem mais a ver com você organizar os seus conteúdos oficiais. Então ela fala assim, putz, em vez do Mac te dizer, eu organizo para você. Caramba, eu tô com minha cabeça aqui pensando, eu vou depois te mandar depois. E quando eu vi isso, assim, eu acho que é menos prático do que você está fazendo. Eu acho, assim, eu fico pensando, uma costureira de 53 anos, costura desde os 14, ela precisa fazer um curso no Senai ou no SESI, vai, para provar, para ganhar um diploma de costureira, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. E tem o oposto, assim, com todo respeito, adorei meu tempo na GV, mas quando eu fui para a prova, nem nada do que eu tinha aprendido servia. Nada, zero. E assim, na verdade, eu minto. Assim, eu acho que meu olhar empreendedor, eu acho que minha iniciativa, eu gosto de número, mas, assim, eu tenho uma história clássica. Chegou na minha mesa um relatório de marketing e eu abri o Kotler desesperado lá, página 712, cara, não tinha. Era um relatório de... Putz, era de mídia. Mas que, cara, não tinha. Eu era especializado, né? Então, o caminho inverso eu acho muito legal. E eu gostei muito, só para não perder, a coisa da Caos Pilot, de você buscar o problema como base para o aprendizado, né? Eu brinco que uma coisa é aprender marcenaria, outra coisa é aprender a fazer uma mesa. É verdade, cara. Então, assim, se você vai aprender marcenaria, você vai fazer tudo aí você vai... Assim, cara, eu preciso fazer uma mesa. Isso aí. Mas tudo bem, que madeira. Então, eu achei a coisa de ajudar a identificar o problema, eu acho que foca, né? E mesmo uma andragogia básica, né? Motivação para aprender está vinculado a você ter um problema para resolver. Então, assim, acho muito bacana. Acho muito bacana. Conrado, a gente está chegando nos minutos finais. Eu não posso deixar de fazer duas perguntas básicas, tá? Básicas. 3 perguntas básicas para responder rápido, né? Tá. Você está lendo algum livro, com certeza. Queria que você... Como você está escrevendo o livro, eu já não sei se você está, né, usando o tempo para revisar livro, aquelas coisas que você não tem que fazer nada, né? Mas, sei lá, o que você está lendo de legal? Que app legal você usa, cara? Qual aplicativo tem no seu celular que você acha bacana porque você aprende, porque tem informação, você se atualiza, né? E o que você aprendeu de legal, recentemente, diferente, que você se propôs a fazer com o tempo da pandemia? Bacana. Vamos lá, livro, eu vou falar 3. Um que eu tô com baita orgulho, eu tô terminando de ler Êxodos, que é um livro da história da formação de Israel, um livro de 800 páginas. E são 2 aspectos importantes. Para mim é um livro longo, assim, quando a gente está tão na época do tweet, para mim é um desafio, mas muito prazeroso. E um livro de ficção.
Eu acho que a gente precisa, o ser life-wide é botar arte, botar ciência, botar design. Tem uma exposição aqui em São Paulo, não sei se você viu, a Dani foi hoje com as crianças, que é um galpão que você passa de carro em obras de arte gigante, 10 por Que 8 assim. legal, não vi, que legal. A gente bota depois. Então, assim, o Êxodos acho um baita livro e eu me diverti muito. Tem um segundo livro, que é um livro que eu tô lendo, o livro que eu estou lendo agora para escrever o livro, que é de um cara chamado Juan Inácio Pozo, Pozo, e só Uhum. tem em espanhol, chama Aprendizagem em Tempos... É bem espanhol, né? Aprendizagem em Tempos Revueltos. E que é um livro... Putz, esse é um cara muito acadêmico, mas eu não sei aquela coisa, ele pensa muito parecido comigo. Então, assim, você fica apaixonado meio... Mas é um cara que eu tô pirando, é um cara genial, genial, ultra profundo. Legal, Não é um livro fácil de ler, muitas das vezes, mas é um livro muito bacana. E tem um capítulo específico de corporativo. legal. E o livro mais bacana que eu li ano passado, e que eu falo para todo mundo, chama Brave New Work, de work, trabalho. Tá. O Admirável Trabalho Novo. O cara chama Aaron Dingman. Esse livro é um puta. É um livro super bacana. Aplicativo, eu uso muito o Pocket. Legal. P-O-C-K-E-T. O Pocket é um aplicativo que você, quando você acha aquele monte de aba de coisas que você tem para ler, você direciona para ele. E ele tem ele tem a versão gratuita, a versão paga é barata, ele permite sublinhar, fazer umas coisas. A versão paga também você tem text-to-speech bem bom. Que bom. Então, alguém lê para você. E se você vê no tablet, ele deixa tudo offline lá em modo leitura. Então, Que assim, legal. é um facilitador. Primeiro, ele Ótimo. organiza todo o seu conteúdo. Quando você joga para lá, tem aquelas coisas que não são de Deus, que ele indica 3 artigos super legais. Assim, como é que ele sabe que eu queria ler esse artigo também? Que animal, que animal. Então, Pocket é uma coisa muito legal. Qual que era a terceira coisa? Que você aprendeu? Putz, o que eu aprendi? Eu aprendi, primeiro, a me respeitar. Eu tô com a empresa nova, eu defini a empresa, Que legal. eu defini a empresa na semana da pandemia. Que legal. E aí, assim, putz, eu sou sócio do Alê, eu continuo sócio em algumas coisas, mas como parceiro há 30 anos, né, do Santini. Então, esse processo novo tem que ser um processo muito de escuta e de respeito. E essa frase, eu não estou em home office lançando uma empresa, eu estou durante uma pandemia lançando uma empresa. E estou com Uhum. muito trabalho. E não quero crescer. Uhum. Tem um outro livro que chama The One Man Company, que não é de one man, mas são empresas que elas travam o crescimento para não perder Uhum. margem, para não perder foco. É uma decisão também econômica. Então, assim, me escutar, descansar quando eu tenho que descansar, é uma coisa muito bacana. A segunda, eu estou escrevendo mais, eu estou tendo muita ideia para post. Eu não tenho muito disciplina para post. Então, aí eu estou fazendo isso rápido. Terceira coisa, voltei a estudar baixo. E eu Que legal. aprendi um método de aprender baixo. Eu toco até direito, mas eu descobri isso foi mais legal. Eu pensar num jeito, eu descobri um jeito diferente. Uma história super rápida pelo tempo. Eu perguntei para um amigo meu, músico, falei, cara, a gente está tocando junto, estou sentindo ruim. Ele falou, vai para a internet. Eu falei, cara, instrumento musical, como vai para a internet? Eu falei assim, cara, Scott Best Lessons. Uhum. E, 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 e descobrir isso, e descobrir que vai demorar um pouco também, enfim. Foram essas as coisas, muitas coisas, né? Que animal, que animal. Puta, muito bom, cara, muito bom. Conrado, cara, se eu tivesse aqui pessoalmente, dava um abraço. Obrigado, cara, pelo bate-papo. Que Valeu demais aprendizado. pelo convite. Saudade de você, da Dani. Vamos com certeza estar junto em breve. Foi demais. Foi demais mesmo, Obrigado, tá? obrigado demais pelo Obrigadão. convite. Valeu. Beijão. Beijão Um para você também. abraço. Valeu. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.